Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 3, versículo 16. E nós vamos hoje numa linda lição escrita pelo pastor José Luiz, de Marietta, nosso querido companheiro que está lá em Marietta, na Geórgia, pertinho de Atlanta. Foi ele quem escreveu esse estudo. O pastor José Luiz é um grande homem de Deus e escreveu esse estudo inspirado pelo Senhor, né? Quando escrevia, acho que estava caindo azeite no papel. Que pela graça de Deus eu quero tentar aqui, de alguma maneira, fazer jus ao estudo que ele fez em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas está lá, junto comigo e com você, João capítulo 3, versículo 16. Se você quiser acompanhar, nós temos ali atrás também o nosso boletim, né? E junto nós vamos acompanhando aqui em nome de Jesus. Quantos acharam, digam amém? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a gente percebe aqui na introdução é que o pastor José Luiz ele já aponta que desde o começo Deus se interessou em resgatar o homem. Deus não viu a queda do homem e falou assim, deixa o homem com as suas hombridades. Não, ele se interessou em resgatar o homem. Ele buscou o resgate do homem. Não fomos nós que nos tornamos bons e fomos atrás de Deus. Foi Deus que veio até nós, porque queria nos salvar. Certa vez um amigo de ministério fez a seguinte comparação. Imagina que em vez do carro ir até o posto de gasolina, foi o posto de gasolina que saiu correndo atrás do carro. Acho que essa foi a melhor comparação para que você entendesse quão improvável é essa maneira, a gente encontrar em outro lugar, essa maneira como Deus amou o homem. É Deus quem vai atrás do homem e restaurar o homem. A iniciativa de restauração não vem do homem, vem de Deus. É Deus quem quis restaurar o homem. É por isso que Paulo fala numa das cartas de Gálatas, explicando isso muito bem para que os judeus entendessem. Fala assim, olha, é por isso que diante de Deus ninguém se gloria. Porque a salvação vem de Deus. Rapidamente para você entender, isso é um ponto importante. Todo o tempo está sendo debatido e está sendo explicado de uma forma ou de outra. Grande número de mensagens tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. E isso é importantíssimo para que o seu coração seja vacinado contra uma mentira e seja direcionado para essa verdade. Ok? A questão da eleição aqui, às vezes ela cresce, porque como Deus veio atrás do homem para a salvação do homem, a questão da salvação cresce. Deus então, ele escolheu os que vão ser salvos por conta disso. Ele que foi atrás do homem para salvar o homem, então ele elegeu os homens que seriam salvos. Né? E amou Deus a Jacó e aborreceu a Esaú. Bom, essa questão de amar Deus a Jacó e aborrecer a Esaú é muito fácil por conta da onisciência de Deus. Deus já conhecia no coração de Esaú as atitudes de Esaú e já conhecia no coração de Jacó as atitudes de Jacó, as atitudes que eles escolheram já. E é por isso que Deus já, na sua presciência, consegue amar e aborrecer alguém. Não porque Deus fez alguém para cair e fez alguém para salvação. Deus criou o homem para ter comunhão com ele, no geral. Agora é importante isso que Paulo fala, para que ninguém se glorie, porque a salvação vem de Deus. Aí, mais uma vez, os que acreditam na eleição soberana de Deus falam assim, tá vendo? Ninguém pode se gloriar porque Deus escolheu a pessoa para a salvação. Não foi a pessoa que escolheu a salvação em Deus. Eu entendo o que você quer dizer, mas você está errado. O que eu falo porque ninguém pode se gloriar é porque ninguém lutou e encontrou o caminho da salvação. É Deus que abriu uma porta para que nós fôssemos salvos. Então, mesmo que nós caminhemos, escolhemos a salvação, olha, eu escolho por Jesus, eu faço essa escolha de servir a Jesus. Não é mérito seu. Por quê? Porque se ele não tivesse aberto a porta, como é que você ia escolher isso? É aqui que a ponte é construída e a outra é destruída. Ninguém pode se gloriar com a salvação, porque o único que podia abrir a porta de salvação era Deus. Se ele não tivesse aberto a porta, nós não tínhamos como ser reconciliados. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado para Deus me consagrou.
É por isso que quando a gente olha a salvação, e mais uma vez isso cresce como tema, é impossível que nós compreendamos a salvação e não sejamos constrangidos por ela. Se você olha e você entende que você é salvo apesar daquilo que Deus pedia para que alguém fosse salvo, para que alguém fosse santo. Olha o padrão moral de Deus, que Deus pediu para o homem. Enxergue o padrão moral de Deus. O padrão moral de Deus é facilmente expressado nos 10 mandamentos, mas cresce muito mais do que isso. Jesus demonstra o padrão dos 10 mandamentos na sua prioridade, no seu princípio, quando fala assim, olha, vamos lá, o que está escrito aí na lei? Não adulterarás. Ok, vou dizer para você, qualquer homem que olhar para uma mulher e pensar mal com ela, já adulterou. Ou seja, Jesus demonstra que o grande problema do homem não mora nas atitudes, mora na intenção do coração. E Deus fala isso já lá para Moisés, quando explica a história de Noé. Olha, Noé, na verdade, eu estou vendo aqui, depois do dilúvio, eu vou explicar para você uma coisa, viu, Moisés? O coração do homem é torpe desde a sua meninice. Dá um exemplo pequeno, mas que evidencia. Estou olhando para o retrovisor do carro, hoje está os 3 brincando lá atrás. A Nádia segurando no car seat dela, e o companheiro Noah aqui sentado de lado no banco, e a outra lá atrás pulando. Lá no banco de trás, a Sara pulando e vindo para frente e tal. Aí eu falei, vocês estão todo mundo de cinto, né? Tô. O Noah com o cinto só atrás. Né? E passado pela frente aqui. E a Sara sem cinto, completamente sem cinto. E eu tô olhando no retrovisor. Aí uma pega e passa o cinto, o outro um pega e passa o cinto assim por cima, para ficar para trás. E eu vejo ela olhando pelo retrovisor, para ver se eu não tô vendo, para colocar o cinto. 7 anos de idade. 7 anos de idade. Desde a sua meninice, o homem busca um jeito de ir à frente, até mesmo que isso custe para ele passar por cima de algum valor moral. Isso é uma questão de exemplo. Uhum. Olha para a sua Bíblia, vai lá em 1 Samuel. Os filhos de Eli moravam na casa de Eli. Era um grande homem de Deus e um sacerdote, e se desviaram. E os filhos de Moisés? O que aconteceu com os filhos de Moisés? E os filhos de Samuel, que substituiu Eli? Foram pelo mesmo caminho. As pessoas, conforme elas crescem e elas amadurecem, elas vão tomando atitude. E longe de Deus, todas elas, de alguma maneira ou de outra, vão levá-las para a perdição, a não ser se Jesus entre na história e constranja elas à salvação e a um caminho de santidade. Amém? Essa é a realidade. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, a gente não tem como falar de salvação sem perceber o amor de Deus, primeiro para conosco. A começar para nós. E se nós olhamos para nós mesmos e percebemos o amor de Deus, e esse amor de Deus, o nosso coração, realmente transcende, vai fazer com que a gente olhe para o outro para salvar o outro. É impossível conhecer o amor de Deus na sua essência, no seu princípio de amar, e não ser constrangido por ele e querer espalhar esse amor. Já recebeu uma dádiva de alguém, um benefício de alguém? E quando você recebeu aquele benefício para você foi tão constrangedor que a única coisa que você podia fazer era anunciar para as pessoas que se você estava naquela condição melhor agora, era porque alguém tinha te ajudado. Porque você tem constrangimento de tomar mérito por aquilo. Já passou por isso? Eu já. Esses dias atrás, até antes de ontem, vi um vídeo, né, mídia social hoje é a nossa praça, né, de troca de ideias, hoje é a mídia social. E o sujeito falasse assim, olha, invista em alguma pessoa improvável. Porque Deus levanta o improvável e faz coisas extraordinárias com ele. Né? Invista em alguém improvável. Na hora eu lembrei de mim. Eu lembrei das pessoas no passado que investiram nessa pessoa improvável. Lembrei de quando eu cheguei na igreja a primeira vez.
Lembrei de como eu fui enxergado pela primeira vez, fui visto pela primeira vez. E lembrei que teve pessoas que não interessou, que aquela minha condição era aquela agora. Eles investiram. Deus colocou amor na vida deles por mim e eles investiram. E o investimento hoje, agora Deus, não, tá aqui, né? Por mais que não tenha sido assim grande coisa, tá muito melhor do que era no passado, viu? Esses dias até brinquei, né? Falei assim, olha, se eu fosse o senhor, eu não tinha feito isso não. Eu não faria o que fizeram por mim. Se eu hoje chegasse, eu olhasse para mim mesmo, eu falaria assim, eu não sei não. Eu não sei se eu tenho essa coragem de gastar o tempo que eu gastei e os recursos que eu gastei. Porque não foi só tempo e não foi só simplesmente vou dar um... Não, recursos de todas as áreas. Recurso intelectual, recurso espiritual, recurso financeiro, recursos de oportunidades foram gastos comigo. E quando você olha tudo isso, mais uma vez, o que acende na nossa frente não é uma luz pessoal de alguém, de uma pessoa, é mais uma vez o constrangedor amor de Deus pelo perdido. Por aquele que sofre, por aquele que está morrendo no pecado, por aquele que precisa de uma porta de saída e de uma esperança. Porque aquele que precisa o estender de uma mão, para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. E o amor, irmãos, é o que fica no final. A carta que Paulo escreve no capítulo de número 13 de Coríntios, a primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, ele fala muito claramente, olha, no final vai ficar o amor. A profecia vai embora, os dons vão se acabar, mas vai ficar o amor. Quando alguém fala aqui do dom, acho que está falando do cessacionismo. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está falando assim, porque quando chegar o que é perfeito, então essas coisas que nós fazemos agora na capacitação de Deus não vão ser mais necessárias. Por quê? Porque nós vamos estar em Deus completamente. E o que ele queria dizer nisso é o céu. Ele está falando do céu aqui, não está falando da terra. Não está falando das coisas da terra, né? Os cessacionistas pegaram esse texto aí, ó, tá vendo? Ó, a profecia vai cessar e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que ele está falando aqui justamente é a respeito de quando chegar o amor de maneira completa, então essas coisas vão se cessar. Mas esse amor, ele faz com que a gente desconsidere, por exemplo, entre falar língua estranha e amar o perdido. Entre profetizar uma profecia extraordinária e amar o perdido. E é difícil amar o perdido. Principalmente amar o perdido na sua perdição. Porque, mais uma vez, aqui embaixo, o nosso comentarista vai falar assim, olha, Deus ama o homem, mas não as coisas que o homem faz. Deus ama o pecador, mas não o pecado. Mas quantas vezes o pecado do homem nos atrapalha de amar ele? O pecado do homem não atrapalha Deus de amá-lo. Porque Deus ama o homem independente do seu pecado. Não para que ele fique no pecado, para que ele saia dele, obviamente. Mas por diversas vezes, na nossa humanidade, nós somos quase que convencidos a não amar o pecador por conta do seu pecado. Agora mesmo, ali em Santa Mônica, tem uma senhora que nós temos ajudado desde o final do ano passado. Ontem nós estivemos ali, eu e o meu irmão Fábio, porque nós não fazemos essas visitas sozinhos. Fui lá eu e o irmão Fábio. 6 dias trancada num hospital, tentando tirar do sistema. Ontem fomos lá. Finalmente conseguimos convencê-la a comprar uma passagem para o Brasil. Vai na próxima sexta-feira para o Brasil. Glória a Deus, vai estar com a família. Glória a Jesus. Antes de vir para o culto, ficou o dia inteiro sem me comunicar comigo, comunicou. Tá mal. Provavelmente foi em alguma esquina e provavelmente o veneno estava lá. É difícil você até às vezes nesse sentido, nesse espectro, se sensibilizar. Por quê? Porque você fala assim, já sabe que isso vai acontecer. Já sabe que vai acabar aí. Por que insiste com isso? Em contrapartida, você olha e fala assim, mas, poxa, a pessoa está no vício, e o vício é maligno, é terrível. Mas a última coisa que nós conversamos antes de eu sair de lá ontem foi, pelo amor de Deus, isso eu não faço mais, porque se eu fizer de novo eu vou para a cadeia, eu estou longe disso aí.
Mas da mesma forma que ela continua nessa prática, quantas vezes Deus, com ousadia, nos visita de novo depois do nosso coração malicioso, mais uma vez praticar a malignidade lá dentro, da nossa alma. Porque às vezes o entorpecente que te carrega não é um entorpecente químico, mas é um entorpecente emocional. Quantas pessoas não estão viciadas em certos sentimentos e emoções? Vou te dar um deles: mentira. Vou te dar outro deles: inveja. Vou te dar outro deles: rancor. Vou te dar mais um: murmuração. Quantas pessoas não conseguem viver um dia sem achar alguém, além dela, culpada pela sua mazela? Isso faz com que, mais uma vez, a gente tenha dificuldade de amar o pecador, por causa do seu pecado. Mas Deus, que é grande em misericórdia, continua amando. Continua se doando, continua buscando. E através de quem Deus quer fazer isso? Através de mim e de você. Tem algumas condições imprescindíveis aqui para nós amarmos os perdidos, né? O nosso querido comentarista, ele fala assim: oração, envolvimento e ousadia. Lá na verdade isso aqui não é João, lá isso aqui foi em Jonas, né? Jonas fala assim, Deus está falando para Jonas: Jonas, você teve pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esse texto de Jonas mostra, inclusive, mais uma vez, aqueles que são apaixonados por ecologia, né? O pessoal vai para a praia para salvar as tartarugas. Não pode pisar nas tartarugas, mas é a favor do aborto. Salva os filhotinhos dos gatos, mas fala que a questão de você abortar é uma questão de saúde feminina. E vou além, eu vou muito além disso aí. Quantas pessoas abrem ONGs enormes para cuidar de cão vira-lata na rua, mas quando olha um mendigo chama de vagabundo? Os caras não querem trabalhar. Quantas vezes perdoa a mordida de um cão raivoso, mas não perdoa a ofensa de um irmão? Porque o cachorro, você fala, não sabe, o cachorro não sabe o que está fazendo. É o instinto dele. Você acha que a gente não tem instinto e que ele não é maligno? Na maioria das vezes. Quantas vezes nós estamos presos a ofensas que nós exigimos perdão para elas em nós, mas nós não perdoamos no próximo? Certa vez eu perguntei para alguém, falei assim: você consegue viver nesse padrão que você exige os outros? Você consegue viver nesse padrão que você exige as pessoas de viver com você? Nós temos que ter ousadia, em primeiro lugar, a amar, percebendo como Deus nos amou. É por isso que nós precisamos de amar no amor de Deus, não no nosso amor. O nosso amor é cheio de exigências. O amor de Deus também, viu? O nosso amor é exigências quanto a nós mesmos, né? E o amor de Deus é exigências quanto ao seu futuro, quanto à vontade que Ele tem para você, quanto àquilo que Ele planejou para a sua vida. Esse é o amor de Deus derramado. Vamos então fazer um pequeno exercício aqui. O pastor pede para a gente fazer um exercício com o profeta Eliseu, né? Olhando essa ousadia de Eliseu. Vemos o relato de Sunamita, que o seu filho agora estava morto, né? Aquela mulher que ela pega, vê Eliseu passando várias vezes, aí fala assim: olha, esse homem é um santo homem de Deus, vou fazer aqui uma casinha para ele e tal, para ele colocar aqui uma velinha aqui para ele assistir, para ele poder ler os livros dele à noite, colocar uma cadeira, uma cama, quando ele passar ele pode descansar. Aí o Eliseu pergunta assim: tem alguma coisa que a senhora quer? Não, tá tudo bem, não quero nada não, só queria servir você. Vocês não têm filho, né? Não temos filho, mas não tem problema. Tá bom, vocês vão ter um filho então. Deus vai dar um filho para vocês. Aí nasce o filho. Aí depois o filho morre. Já pensou a raiva dessa mulher?
Eu não tinha pedido nada para o Senhor. Aí o Senhor me dá para depois eu perder? Né? Tem muita gente que é assim, né? Eu não te pedi nada, Deus. Eu não pedi nada para o Senhor, eu não pedi para nascer. Ah, lindão. Parabéns. Né? Parabéns. Essa mesma pergunta, essa mesma frase, essa mesma ideia, Jó passou por ela. Para depois ficar, ó, Deus, eu falei coisa que eu não sabia. Eu não percebi que eu podia, em vez de reclamar da vida, desfrutar da vida. Desfrutar das coisas que Deus me fez viver. Inclusive das minhas circunstâncias ruins. Desfrutar de circunstância ruim, ela te faz mais perto do Senhor. Ela te demonstra maior ainda o amor de Deus pela sua vida e pelo seu coração. O fato é que você conhece a história de Eliseu? Ele percebeu que o menino estava morto, mas ele foi lá ressuscitar aquele menino, né? No reino de Deus não há nada que acontece sem o poder da oração, inclusive a salvação dos perdidos. Quando Eliseu volta àquela casa e vai orar pelo menino, ele sabe que nada no mundo espiritual acontece sem oração. Às vezes o maior problema da nossa ineficácia na salvação dos perdidos é porque a gente não ora primeiro. E a gente não ora porque a gente não tem compromisso em primeiro lugar com isso. Nosso compromisso, mais uma vez, é com nosso domingo a domingo, com as questões que giram em torno da nossa casa, com as nossas necessidades pessoais, né? Com o fato de eu estar precisando de um documento nesse país, com o fato de eu estar precisando de cuidar dos meus filhos, de eu conseguir alcançar os meus projetos na vida, mas muito pouco nós oramos para Deus nos usar para a salvação dos perdidos. A gente ora um pouco por isso. A gente ora muitas das vezes uma vez aqui na igreja. Todo domingo a gente ora uma vez aqui na igreja pela salvação dos perdidos. Mas o resto da semana, a maioria das vezes a gente não ora. A gente não pede para Deus, Senhor, me usa para salvar os perdidos. Usa a minha casa, a minha família. Usa os meus filhos para a salvação dos perdidos. E eu não falo isso como querendo ser melhor do que ninguém ou tentar ensinar alguma coisa que eu faço só de praxe. Mas várias vezes, antes da gente dormir, eu coloco a mão na cabeça dos dois e falo, Senhor, usa os meus filhos para salvar os perdidos. Para proclamar o evangelho. Isso não é uma coisa que eu faço porque eu sou melhor. Isso é uma coisa que eu faço porque me constrangeu já. Que, por exemplo, nunca oraram por mim, para que eu fosse um vaso para salvar os perdidos. Ou quantas vezes eu não orei para ser um vaso para a salvação dos perdidos. Então eu não quero deixar que já desde a tenridade eles não tenham essa percepção. Porque me constrange que por tanto tempo eu não percebi, uma coisa que o nosso pastor sempre fala, que eu estou aqui só batendo os olhos assim, ó, as pestanas, eu estou aqui vivo e respirando, porque de alguma forma Deus está investindo a minha vida na salvação dos perdidos. Porque se fosse só para te levar para o céu, você ia para o céu no dia que você aceitava Jesus, para você não pecar de novo. Agora, por que Deus te salva e continua te dando tempo para você gastar aqui na terra? Como é que isso? Por que isso acontece? Porque de alguma forma Deus está investindo a sua vida para a salvação dos perdidos. De alguma forma Deus queria visitar a casa da sunamita ainda com alguma coisa extraordinária. Não era pouco já o fato dela ter tido um filho sem poder ter. Deus ainda queria mostrar que ele não tinha só poder para dar o filho, ele tinha para ressuscitar o filho ainda mais uma vez. Ele não tinha poder para dar um filho só para ela. Obrigado, meu amor. Ele tinha poder para dar o filho de volta para ela também. Deus tem o poder de dar as coisas, mas Deus também tem o poder de restaurar as coisas. Deus pode te dar vida, mas Deus também pode restaurar a vida. Deus deu salvação para você, mas Ele também pode salvar aquele que está perdido lá fora, sem esperança, sem chance nenhuma, para conhecer a salvação no Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós devemos prestar atenção no necessitado. Aqui muita gente entende isso como uma questão de ação social. E nada tem a ver com isso. Nada tem a ver com isso. Não é uma questão de salvação social. Né? Não é uma questão de simplesmente de, olha, nós precisamos aí e tal, fazer
um sopão aí à noite. Eu topo o sopão à noite. Eu acho legal. Ó, nós precisamos de fazer aí um ar livre aí para os mendigos. Eu topo o mendigo. Vamos lá, vamos ajudar eles. É importante fazer isso. Mas e aí? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos dar só um pão para o trabalhador? E deixar de restaurar ele como filho? Nós vamos só resolver o problema. Nós vamos ser diferente do pai do filho pródigo. Nós vamos falar o seguinte: você quer ser trabalhador? Tá bom, fica aí como trabalhador então. Tá aqui um pedaço de pão seu. Tá? Só que na casa e na intimidade você não entra. Você fica só comendo seu pão. O dia que você morrer, eu enterro você junto com os trabalhadores. Vamos pensar na parábola do filho pródigo? Vamos fazer ação social então. Dá um pedaço de pão para ele e deixa ele continuar trabalhador. Não restaura ele como filho. Porque o filho tem banquete. Olha que extraordinário isso. O filho tem banquete. Mas ele não tinha mais nada depois do banquete. Ele não tinha nem salário de trabalhador e nem herança de filho. Só ia comer dali para frente porque o pai estava vivo e estava dando comida para ele. Ele ia viver na provisão do pai. Não na provisão do seu trabalho. Não na provisão das suas mãos. E a gente quer fazer ação social. Justiça social. Não é disso que se trata. Se trata de buscar a alma perdida e dar para ela a esperança que há no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E prova que nós estamos errados na Bíblia. Não estamos. Não estamos porque não está em nós essa revelação. Está naquilo que Jesus deixa. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Imagina então. O Lázaro, que é um exemplo maior do que o Lázaro, do mendigo Lázaro. Olha, você passou a vida inteira lá desfrutando para o rico. E o Lázaro passou a vida inteira sofrendo. Agora aqui no porvir, ele vai receber. Por quê? Porque ele era um homem justo. E você que tinha condição não fez justiça. O problema não era o dinheiro do rico, o problema era a injustiça dele. Esse evangelho de que você é rico, você tem que ficar pobre, isso é coisa da igreja católica. Não é a questão. A questão é, com o que você tem, você faz justiça. Primeira justiça, você tem a salvação no Senhor Jesus Cristo. Você prega o evangelho. Alguém esses dias atrás, esses exercícios são importantes porque eles mostram um espectro maravilhoso para você, né? Vamos lá. Se você tivesse a chance de acordar com 1 milhão ou acordar com 10 milhões, o que você prefere? Acordar com 10 milhões, né? Ok. E se eu tivesse a chance de te dar 1 milhão, te dar 10 milhões e você não acordar, o que você prefere? Prefiro acordar. Porque a vida é maior que o recurso. Isso é lógica 101, né? Isso é filosofia 101. É o básico. Só que a gente fica vivendo como se o recurso fosse maior. Como se as coisas que a gente pudesse ter fossem melhores. Como se o carro do ano que vem fosse trazer a felicidade que o carro desse ano não trouxe. Como se a viagem do ano que vem fosse trazer a felicidade que a viagem desse ano não trouxe. Como se os $100 do ano que vem fosse valer mais do que o dólar esse ano. Você nunca ouviu falar de depreciação e inflação, não? Seu dinheiro nunca vai valer mais. Sempre vai valer menos. O que você comprava com $20 há 20 anos atrás, você não compra hoje. Isso é um básico do mercado. Por quê? Porque isso é uma prova lógica que Deus colocou como evidência no mundo para que você percebesse que o que vale na vida é a vida que Deus te deu. E a vida só vale ser vivida em Deus. Então vai buscar as almas que com sangue Ele comprou. Vai, e ali Deus te prova que Ele é com você também. Leva a sua semente e traz cheia a sua mão. Esse é o hino que Deus deu para o nosso pastor alguns anos atrás lá no Brasil. Leva a semente e traz cheia a mão. Vai pregar o evangelho.
Não vai te faltar oportunidade para a vida, mas vai pregar o evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso ficou tão evidente que a Geu falou assim pro pessoal lá que estava voltando do exílio. Será que vocês não perceberam que vocês estão, parece que, colocando o salário de vocês num saco furado? Ele usa uma palavra mais polida no português e fala saquitel. Né? Será que vocês não estão percebendo? Vocês estão colocando a semente e aí vocês vão andando, vai no chão. Vocês se cobrem e não se aquecem. Vocês comem e não se sacia. Você acha que não tem alguma coisa errada, não? Ele fala assim, faz o seguinte, ó, levanta um pranto bem grande. Vocês estão tudo errado. Sobe esse monte aí e desce com madeira e constrói a minha casa. Primeiro faz a minha casa e depois você vai ver o que eu vou fazer com vocês. Vocês vão ser prósperos. Vocês vão crescer. Vocês vão expandir. As coisas que Deus está para fazer por nós e que Deus já tem feito até agora, Ele não está fazendo por nenhum princípio intelectual ou algum princípio instrumental ou pessoal de ninguém. Ele está fazendo simplesmente porque o interesse do conjunto nosso, enquanto nós juntos, como é que nós podemos fazer para alcançar as pessoas em Los Angeles e mostrar para elas o amor que está no Senhor Jesus Cristo. Como é que faz para a gente manifestar de verdade a comunhão? Eu falo isso para você, você sabe. A gente conversa isso muitas vezes. Eu dou graças a Deus que na nossa igreja, graças a Deus, nós não temos problema de um falar mal do outro, de um não gostar do outro. Isso não acontece aqui. Por que não acontece? Porque nós estamos abalizados no amor de Deus. E se você não tem gostado de alguém, me desculpa. Você precisa se abalizar no amor de Deus. Se alguma coisa tem te atrapalhado a amar o seu irmão, isso significa que alguma coisa tem te atrapalhado de amar a Deus. Como? João falou o seguinte, se vocês não amam o seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Que papo furado é esse? Por quê? Porque seu irmão é a imagem e semelhança de Deus. É ou não é? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se você não consegue amar a imagem de Deus no seu irmão, mas esse irmão meu está longe da imagem de Deus. Tá não. A imagem de Deus está nele. O problema está nos seus olhos. De enxergar ele por aquilo que Deus viu nele. Porque se você for enxergar o que você está vendo nele, você vai perder tempo. Mas é por isso também que a gente vai entrando por aqui, que nós precisamos, para entrar nessa esfera de amor, ousadia. Ousadia. Eliseu, quando percebeu que o menino não estava ressuscitando, primeiro ele mandou o Geazi, né? Tem muita gente mandando o Geazi pregar o evangelho. Geazi não prega evangelho. Geazi só manda recado. Aí depois que ele mandou o Geazi não deu certo, ele foi lá, ele orou. O menino levantou, sabe o que ele fez? Ele deitou em cima do menino e começou a passar o calor dele para cima do calor do menino. Às vezes falta essa ousadia, sabe? De abraçar quem está frio. De insistir com quem está mancando. De mandar uma mensagem para o sujeito e falar assim, você não vai fazer isso não, você vai fazer assim. Ô pastor, que isso? Não vou fazer. Vai fazer assim, você vai fazer assim. Sabe o que você vai fazer assim? Porque Deus vai te abençoar aí. Calor, abraçar, amar de verdade. Amar apesar da pessoa não querer ser amada. Eu não quero ser amado por você. O problema é seu. Ninguém vai me impedir de amar você. Esse amor não é do Will. O Will não tem capacidade de amar assim. Esse amor só é possível quando eu percebo o amor de Deus em mim, por mim e através de mim. É por isso que Paulo fala assim, olha, Timóteo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Aqui, meu amigo, você pode pregar em funeral, você pode pregar em festa de 15 anos, em casamento, você pode levantar no bar e começar a gritar isso aí, você pode entrar no banco,
Você pode pregar isso aqui na empresa, no Uber, em qualquer lugar, na praia. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Não tem lugar onde você não pode transmitir isso aqui. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o pior, sou o maior. Sabe por que Paulo considerava ele o maior? Porque Paulo chegou à consciência de que a única pessoa que ele conseguia conhecer os erros de verdade era os erros dele. Quando ele olhava para os dele, ele ficava assustado. Ele tinha incapacidade, por conta do Espírito Santo na vida dele, de se olhar e achar alguma coisa. A filosofia socrática, ela vai dizer, por exemplo, olha, quer saber um cara legal? Sou eu. Como eu falo bem. Você já me ouviu falando? As coisas que eu falo é fantástica. Essa é a filosofia socrática. Por quê? Porque a filosofia socrática fala que se a vida... Você na verdade é dois. Você é você e a sua consciência. E se a vida for fazer com que a consciência só critique você, ela não vale a pena ser vivida. Então faça com que a consciência enxergue em você alguma coisa boa de se amar. E se ame. Essa é a filosofia socrática. Agora, o problema é que Jesus fala assim, olha, eu não te amo porque você é fantástico. Eu te amo porque eu quis, mesmo você sendo cheio de pecado. E eu te amo por quê? Porque através desse amor, eu vou restaurar você sim, a imagem que eu criei, que essa é extraordinária e fantástica. Mas o homem hoje, de novo, ele acha que tudo que ele fala é bom, que tudo que ele pensa é bom, que ele é o cara. E todos nós convivemos com esse ego que acha grandes coisas a respeito de si. Não, aqui, nesse lugar aqui, né? Eu lembro até hoje de maneira tão clara, a gente precisa de correr para a gente chegar aqui no Ousadia Vem do Espírito Santo, mas eu preciso de contar isso aqui para você. Eu lembro até hoje, fazendo transferência de servidor na empresa lá no Brasil. E eu falei assim, olha, fase de 19 anos de idade, a gente acha que a gente é o rei do mundo, né? Eu tinha 19 anos de idade nessa época. Trabalhava já numa empresa de TI, tinha muita tarefa lá para fazer, fazia transferência do servidor durante o carnaval. Carnaval de 2005, se eu não me engano. Aí cheguei lá, falei, não acredito que eu estou indo em plena terça-feira de carnaval, feriado, podia estar em casa descansando, vou lá fazer transferência de servidor. Aí minha mãe, aproveita, filho, pra você aprender, né? Essas coisas são interessantes, tá? Você paga muito pouco, mãe. Aproveita, vai lá ver, né? Saí de casa, olhei para minha mãe e falei, se eles fossem ser justos comigo, eles tinham que fazer um busto de bronze meu na frente da empresa. Virei as costas e fui. Perdi o servidor e o backup aquele dia. 5 anos de empresa simplesmente deletados. Sumiram do servidor. Sumiram. Foi tão feio o jeito que aconteceu, mas tão assim, feio, que eu só descobri o que eu tinha feito 5 dias depois. Que alguém chegou para mim e falou assim, escuta, eu não estou achando os arquivos aqui do departamento. Eu falei, esse pessoal, usuário final é difícil, né? Aí fui lá, entrei no computador, coloquei o endereço lá na rede, cadê o endereço da rede? Eu falei, não, deve estar em outro lugar, cadê o endereço do outro lugar? A hora que eu percebi o que eu tinha feito, eu levantei e fui falar pro meu chefe, olha, perdi o servidor todinho. Ele falou, não tem o backup. Eu falei, pois é, eu pedi o backup também. Mas foi aquela correria e tal. O dono da empresa chegou para mim e falou assim, olha, a gente tinha muita consideração por você, mas isso é causa de demissão, justa causa, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, pelo fato de que você contribuiu muito para a gente até hoje você está começando aqui na empresa de novo, tá? Você está em 3 meses de experiência a partir de hoje. Está zerado. Tudo que você fez de benefício para a gente até hoje, zerou. Aprende ou não aprende? A conviver com a própria pessoa e aprender que não é o rei da cocada preta. Essa foi uma delas. Tem outras, né? Mas a gente precisa ir para frente. Essa ousadia de amar, que ela enxerga aquilo que Deus enxerga nas pessoas, vem do Espírito Santo de Deus. Imagine Pedro olhando para aqueles homens de autoridade renomados, quando ele foi chamado lá no Sinédrio para poder ser calado, né? Já pensou eles olhando para aqueles homens e o poder daqueles homens que eles tinham na mão? Mas eles foram além disso, né? O problema é que hoje há muitos crentes calados que não falam do amor de Deus porque não se permite encher do Espírito. Ser cheio do Espírito é deixar que Ele ocupe todas as áreas da sua vida.
Ser cheio do Espírito é transbordar o amor de Deus e falar do amor de Deus. E falar assim, ó, companheiro, eu não sei o que você está fazendo aqui, quem que você é, mas você precisa de saber de uma coisa, Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Eu não sei qual que é, mas eu sei que o plano dele na sua vida hoje é que eu encontrasse com você. E se Deus te falar qual plano que é, você fala para ele. Que depende de Deus te dar um dom de profecia na hora e você usa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, a ousadia, ela não é orgulhosa. A ousadia não fala assim, ó, tem que ter um busto meu lá na frente da igreja por causa das coisas que eu faço. Não, a ousadia é humilde. Ela sabe da sua limitação. A ousadia fala assim, eu estou indo no poder de Deus. A ousadia fala assim para o gigante, olha gigante, você vem comigo com espada e com escudo. Né? Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com as suas armas, mas eu não tenho arma para ir contra você. Eu não vou contra você com o melhor atirador de funda de Israel. Eu não vou contra você com o melhor tocador de harpa de Israel. Não. Eu vou contra você em um nome. Essa ousadia é humilde. Essa ousadia percebe do jeito que é a guerra. Essa ousadia fala assim, Senhor, essa cidade está entregue às potestades malignas do ar. Esse povo, essa casa, esse amigo está entregue à maconha, à droga, à cocaína. Esse casal está entregue à prostituição. Mas eu estou entregue ao teu Espírito Santo para fazer a obra aqui. Essa ousadia é humilde. Ela não vai na força do braço. Ela vai na força do Espírito. Olha só os discípulos, né, em Atos, capítulo 4, versículo 29 e 31, na ameaça. Olha a humildade dos discípulos. Agora, Senhor, considera a ameaça deles. O que ele está falando aí? Senhor, são mais fortes, considera. Essa turma tem poder na mão. Essa galera contra a gente é gente importante. Esse pessoal que vem contra a nossa vida, que quer destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é gente baixa na esfera da malignidade, é gente alta. É gente que ataca a sua família na saúde. É gente que tenta atacar os seus filhos. É gente que tenta atacar a sua mente na prostituição, no pecado, na malignidade. É gente alta. Dentro do realm da malignidade, como o pessoal fala assim, é bigode grosso, patente alta. É gente de maldade mesmo, que entende de maldade. Algum tempo atrás, um irmão nosso falou que teve uma visão durante a noite, viu um porco vestido de paletó e gravata, olhando para a nossa igreja e dando desdém. É gente alta. São potestades altas, que olham para a gente e têm desdém. Mas os discípulos oraram a Deus e falaram, Senhor, considera a ameaça deles. Considera. Olha o que eles estão falando. Mas ele continua. E capacita os teus servos. Olha a altura deles. A única coisa que a gente pode pedir, nos dá capacidade para enfrentar isso. Nos dá capacidade pelo teu Espírito para anunciar a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, aleluia, e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. No nome de Jesus nos capacita, Senhor. No nome de Jesus nos ajuda. Olha a consequência disso. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles perceberam o porquê, eles entenderam o porquê, entenderam contra quem, fizeram o acesso da conta, não bate a conta, precisamos da ajuda de Deus, precisamos da autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus ele fez eles crescer, para que eles tivessem autoridade em nome do Senhor. A ousadia é humilde. Então a gente precisa mesmo, de verdade, buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu gosto desse tema, é um tema que eu repito várias e várias vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 7, 8, 9 e a seguir.
Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Última pergunta, ok. Valendo, última pergunta. Valendo, hein? Vocês vão descobrir agora os mistérios da humanidade, os mistérios da história de Deus. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Chegou a hora. É agora. E simplesmente a pergunta deles era o seguinte: What's in it for me? Já vi muita coisa extraordinária. E agora? Quando chega o meu cheque? De quanto que é o meu cheque? Qual que é a minha parte nesse negócio? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque a gente já tem um projeto de governo aqui extraordinário. Todo mundo aqui já está pronto para assumir uma pasta e nós vamos ser tudo ministro do Senhor, nós vamos, né, dominar isso aqui. Não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ali é autoridade plena, exousia. A autoridade no sentido de que é a autoridade que emana dele. Como alguém chega e fala, vim em nome do rei. Acabou. A autoridade é do rei, a pessoa está em nome do rei, ele representa o rei. Olha, não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tempos e estações, o pessoal confunde. É o seguinte, cronômetro e season da vida, estação da vida, tempo da vida. Você não consegue parar a sua idade, nem acelerar a sua idade. E você não consegue também transferir o tempo de sofrimento para o tempo de alegria, para o tempo de dor. Vai passar. Vai ter que passar. Tempos e estações. Eu não posso fazer nada, que já faz 1 ano e meio que a gente está aqui em Los Angeles. O tempo passou, 1 ano e meio. Eu não posso fazer nada, que o relógio não parou para ver se a irmã Mabel conseguia ficar melhor para vir para cá, para a gente estar aqui com a gente. Né? Ou então, ó, adia tudo aí o horário e tal. Nós vamos resolver esse problema aqui. Ela vai no Brasil, faz a cirurgia, o pastor e ela segura a formatura que é dia 10 agora, e vai dar tempo de fazer tudo isso, eles vêm aqui e tal. Ficou legal, beleza, deu tudo certo. Não dá, o tempo vai passar. Não tem como fazer. Eu queria ter 25 de novo. Não tem o que fazer. Né? Eu queria não ter passado aquela noite chorando de sofrimento. Eu queria não ter passado aquela crise no relacionamento. Eu queria. Não tem jeito. Eu queria que aquele tempo de alegria daquela viagem que a gente fez durasse mais. Acabou, não tem jeito. Nem eu consigo acelerar o tempo que é bom, nem consigo diminuir o tempo que é ruim. Tempos e estações. Estações fala disso. Fala aquele tempo com um propósito, o propósito de sofrer, o propósito de ser feliz. É o tempo. O Pai estabeleceu esse tempo pelo próprio poder. É vontade soberana de Deus esse tempo que dura assim. Olha só. É por isso que foi Deus que falou para Ezequias, ó, você vai viver mais 15 anos. Quem mudou isso? Deus mudou. E quando Deus mudou, os 15 anos que ele viveu para frente, só deu tudo errado. Porque Deus tinha estabelecido e concedeu para Ezequias uma coisa que fez mal para ele. Só para provar o ponto. Tempos e estações estabelecidos pelo seu próprio poder. Mas ele fala assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Vocês vão receber uma capacitação especial. Uma virtude. Algo que vai ser derramado para ser desenvolvido em vocês. A virtude do Espírito Santo. E aí o que vocês vão ser? Testemunhas. Sabe por quê? Testemunhas durante o tempo aonde? Na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Onde vocês vão passar, os tempos e as estações vão estar rolando. Mas vocês vão ser testemunha de quem Deus é naquele lugar. Por quê? Porque está todo mundo sofrendo, mas você tem uma alegria que excede todo entendimento. Está todo mundo parado no tempo, mas você já está convivendo nos lugares celestiais na glória de Deus. Você está desfrutando do céu. Para que isso? Para testemunhar que eles também podem, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez hajam pessoas hoje que excedem no poder de alguma forma nesse mundo, os quais você nem se importa que pereçam. Mas o Senhor quer encher você de amor, de graça e de poder para alcançá-los. Sabe aquela pessoa que você falou assim, eu não vou convidar mais, ela não vem. Convida. Mas convida agora, jejuando por ela. Tenha ousadia em convidar. Se o morto não ressuscitar, deita em cima dele, passa calor espiritual para ele.
Aproxima dele. Ama ele. Até que haja vida de novo. Não manda um recado, não manda Geazi. Ó, tô mandando uma text message para você porque fiquei constrangido com um pastor aqui, que pregou uma mensagem e me ficou, não, ama. Ama. Não faz por mim, porque por mim você não faz nada disso. Faça pelo Senhor. Faça olhando pelo que o Senhor fez com você. Faça olhando através dos óculos de que Deus te viu. Você acha a sua vida preciosa para você mesmo? Pois é. Deus achou sua vida preciosa primeiro. Antes de você gostar de você, Deus gostou de você. Antes de você se amar, Deus amou você. Será que a gente acredita nisso mesmo? Agora, esse amor de Deus não é um amor assim, olha, uma florzinha roxa que nasce no coração do trouxa, né? Esse é um amor que manifesta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual que é o resultado de amor? Dá. Ele deu seu filho. Ah, pai, eu fiquei com dozinho desse menino aqui, deixa eu ver. Ih, rapaz. Não, essa nota aqui é muito grande, peraí. Ah, não, tem 5 dó aqui. Tó. Deus amou do mundo de tal maneira que tirou do dele, de dentro dele, para dar por você. Esse é o amor de Deus. Ele entregou a sua própria alma. E ele falou assim, olha, eu vou dar um padrão aqui para vocês. Eu quero que vocês amem uns aos outros. Beleza. Valeu, Jesus. Mas peraí, tem mais. Não, tá bom. O Senhor falou pra gente se amar, porque é o seguinte, se é pra mim amar um ao outro, eu posso amar no padrão que eu conheço de amor, né? Eu amo de um jeito, você ama de outro. Aí eu tô te amando. Não vem não, tô te amando. Mas ele fala assim, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. O padrão é o dele de amor. O padrão de amar um ao outro não é o meu amor, é o amor dele. Como eu vos amei. Eu quero que vocês se amem como eu vos amei. E aí lá na frente ele explica, no capítulo 15, versículo 35. Ninguém tem amor maior do que esse, ponto. Esse é o limite do amor. De dar a sua própria vida pelo amor do seu amigo. E se você vê o lá original, ninguém tem um ágape maior do que esse. De dar a sua psique, que é a alma. Não é a vida no sentido de zoe, que é o fôlego de vida. Não é dar a vida no sentido de bios, que é a vida corporal. Não. É a vida no sentido da alma, entregar a sua própria alma. Ninguém tem amor maior do que esse, ninguém tem um ágape desse tamanho. O amor de Deus. De entregar a sua própria alma por amor, por ágape do seu amigo. E a palavra dali é filos. E filos é um outro tipo de amor, que é menor do que o amor ágape. Sabe o que Deus está querendo dizer com a gente? O que Jesus está querendo dizer? Que Ele entregou um amor para nós que nós éramos incapazes de retribuir. O amor dele ágape para nós éramos incapazes de amar ele de volta do mesmo jeito se não fosse através dele. E ele mesmo assim entregou. Agora, por fim, terminando a nossa mensagem, a única maneira de você amar os perdidos, e deixa eu falar uma coisa para você, e ter felicidade de verdade na sua vida, é se você for atrás desse amor de Deus. Jesus falou o seguinte, olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, então tudo que vocês vão me pedir vai acontecer. Porque é o seguinte, a alegria de vocês então vai ser completa. Tem muita gente com alegria pela metade, porque não está cumprindo o que Jesus mandou. E o que ele mandou não é você vir 3 vezes por semana na igreja. É você amar os perdidos e amar ele de todo o coração. Ah, pastor, o senhor não quer que o pessoal venha pela igreja? Pelo contrário.
A minha pergunta é o seguinte: se você amar Deus desse jeito que eu estou te falando, você consegue ficar longe dessa porta aqui? Minha pergunta é essa. Se você se entregar de verdade a Deus, nesse modelo que eu estou te dando aqui da palavra, você consegue ficar longe daqui? Você consegue trocar trabalho, jogo, qualquer tipo de entretenimento pela presença de Deus? Se você amar a Deus nesse padrão, você consegue trocar? Ah, mas isso é ser fanático. É exatamente por isso que as pessoas chamam de fanático. Porque a pessoa simplesmente ama aquela outra. E ela quer estar com ela. E ela se entrega para ela. E ela quer estar onde ela está. E ela quer participar do que ela participa. Eu digo, não, jamais, pelo amor de Deus. Pastor, você está falando, não, então eu preciso terminar, deixa eu tirar isso aqui da sua cabeça. Estou dizendo que criticando ninguém. Ah, foi num jogo, foi num parque. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nada disso. Vá, desfrute e pregue o evangelho lá também. A minha pergunta é, se você viver de verdade assim com Deus, do jeito que eu estou te falando, você consegue perder um dia que os seus irmãos estão reunidos em volta dele? Não. Nem que você estiver viajando. Eu conheço um irmão, um amigo meu, que se ele está no voo, no horário do culto, ele vai para o banheiro, abre a harpa, canta um hino e faz uma oração. Ele vai para o banheiro do avião, abre a harpa, aí esse cara, não, é que não consegue. Ele tem que manifestar o amor dele de alguma maneira. Ele começa a cantar os hinos. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Amando. Está manifestando o amor. Aí abre a palavra e chora, e ri, e lê, e se alegra, e fica feliz. Porque é um amor de Deus na vida dele, na vida da pessoa. Aí volta para o banco, olha para a pessoa do lado, tudo bem? Tudo bom? É. Onde você é? Você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Jesus é uma pessoa maravilhosa. Manifestar o amor de Deus ao perdido em nome de Jesus. Amém?